Jesus, o que eles falam sobre Jesus? Olha só, quanto à pessoa de Cristo, a doutrina dos Testemunhos de Jeová é essencialmente ariana, tá? Se identifica muito com algumas correntes heréticas surgidas lá no primeiro século da igreja. Então, o arianismo é uma heresia cristã que foi fundada no século IV por um bispo chamado Ário. O bispo não, ele era um presbítero de Alexandria, no Egito. Então, a doutrina principal de Ário baseava-se essencialmente no princípio da negação de Cristo como divindade. Então, ele dizia que Jesus Cristo é a primícia da criação e não o Criador. Então, ele vai dizer o seguinte: Jesus Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Então, essa é a ideia do Testemunho de Jeová. Então, alguns Testemunhos de Jeová dizem até que Jesus Cristo não passa de um mero arcanjo Miguel. Tá? Então, essa mais ou menos essa conotação aí. Na morte de Jesus, eles vão dizer que Deus deu algum tipo de destino ao corpo físico de Jesus. Eles não creem na ressurreição física de Cristo, tá? Eles dizem que Cristo, quando ressuscitou como uma criatura espírito. Deus lhe materializou um corpo com aparência física. Tá? Então eles estão dizendo o seguinte: olha, quando Cristo ressuscitou, o corpo dele evaporou e de alguma forma o que nós vamos ver é um espírito com aparência física. Eu não sei, eu não consigo entender, mas é por aí. Tá? Rejeição da divindade de Jesus Cristo, lógico, eles vão rejeitar isso. Tá? Olha o que diz aí: seja Deus verdadeiro, página 34, 35. Esse Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito. Era poderoso, mas não todo poderoso como é Jeová Deus. Também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová trouxe à existência. Por isso é chamado o Filho unigênito de Deus, porque Deus não teve associado ao trazer à existência o seu Filho unigênito. Ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, usou-o como seu obreiro associado a trazer à existência todo o resto da criação. Olha uma outra citação deles aí, essa é até cômica, né? Achei que isso é Jeová, página 55 e 56. Até mesmo o Filho unigênito de Jeová, que serviu como mestre de obras durante a criação, jamais é chamado de criador ou de co-criador na Bíblia. E aí eles usam duas passagens: Provérbios 8:30, Mateus 19:4. Em resumo, queridos, o que se conclui dessas afirmações é que esse ensino é herético a respeito de Jesus Cristo. Eles estão dizendo que Jesus Cristo não é Deus, que sua vida humana foi simplesmente uma pessoa espiritual, que ele não é todo poderoso, que ele foi criado pelo Pai como as demais criaturas e coisas criadas, e que ele não é o autor da criação. Como refutamos? Primeiro, a Bíblia ensina e enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Textos como João 1:1, Romanos 9:5 mostram Cristo como Deus. Cristo todo-poderoso, Mateus 28:18. Cristo não foi criado, mas é eterno, João 1:18, João 6:57, João 8:19. Cristo é autor da criação, João 1:3, Colossenses 1:16. Tá? Então são textos que podem te ajudar a refutar o que diz respeito à divindade de Jesus Cristo. Existem promessas no Antigo Testamento a respeito de Jeová que são cumpridas e interpretadas no Novo Testamento, referindo-se a quem? A Jesus Cristo. Tá? Então, olha só, se você comparar Isaías 3:4 com Lucas 1:68 a 76, você vai ver que há essa conexão entre Jeová, a promessa sobre Jeová, e o Novo Testamento apontando para o cumprimento de Jesus Cristo. Tem Êxodo 3:14 com João 8:56 e 58, Jeremias 17:10 com Apocalipse 2:23, Isaías 60:19 com Lucas 2:32. Uma terceira refutação sobre a divindade, ou sobre Jesus Cristo, né? Atributos inerentes a Deus Pai relacionam-se harmoniosamente com Cristo, provando a sua divindade. E aqui, queridos, olha, como eu falei para vocês, não sei se foi ato falho deles na hora de traduzir a tradução Novo Mundo, mas algumas passagens eles não mudaram. Tá? Então dá para você fazer associação usando a própria Bíblia deles. Dá para você usar a Bíblia deles mostrando que há associação entre a pessoa de Jeová no Antigo Testamento, apontando para Jesus Cristo e o cumprimento no Novo Testamento, mostrando e provando a divindade de Jesus Cristo. Então, coloquei apenas alguns exemplos, né? Primeiro e último,
Apocalipse 1, 17, 21 e 6. Senhor dos Senhores, Apocalipse 17, 4. Senhor de todos e Senhor da glória, Atos 10, 36. Rei dos Reis, Isaías 6, de 1 a 5. João 12, 41. Fundamento da igreja, a vida, perdoador de pecados, preservador de tudo, onipresente, onipotente, onisciente, salvador. Apenas alguns exemplos aí para você poder refutar.